foi muito bom para mim, é um lugar em que eu tenho tentado conversar, construir uma conversa, construir uma interlocução, e não é muito simples construir essa né, porque tem toda uma tradição de achar que, você é da humanas, então você é da humanas, você não pode pensar na matemática, ou sei lá, eu ainda acho que com a filosofia tem um pouco mais, mas com as línguas a coisa fica mais difícil ainda, né? Você é bom de português, você não é bom de matemática. Eu gosto de português, eu não gosto de matemática, né? Essas coisas, né? E, na verdade, todo o meu trabalho é muito ligado, estreitamente ligado às questões da matemáticas, lógicas, né? Lógico-matemáticas, né? Então, vou falar um pouco sobre isso, vou falar um pouco sobre as línguas naturais, e se vocês quiserem perguntar no meio do caminho, vocês perguntem, sintam-se livres para perguntar e tudo mais, tá? O título ficou meio audacioso demais. Eu vou começar com uma citação que vocês devem estar cansado de conhecer, eu suponho, vocês já devem ter visto muitas vezes, é uma citação do Galileu Galilei. Eu sou muito fã do Galileu Galilei. Inclusive, se um dia vocês tiverem a oportunidade de ir no Vaticano, vai na Biblioteca do Vaticano, que tem a carta do Galileu Galilei, quando ele diz que o que ele tinha falado estava errado. São duas linhas raivosas, assim, só para ele não ser morto pela Inquisição. É muito interessante de ver. Então, eu sou bem fã do Galileu. E ele tem essa frase famosa, né, que está nesse ensaiador, né, que é traduzido para o português como ensaiador, que a natureza está escrita em caracteres matemáticos, na língua matemática, né? Essa ideia de que a natureza tem uma estrutura matemática, né? Vamos dizer assim, né? O que é bem interessante. Então, vou começar por ele, lembrando tudo isso, né? Falando um pouco sobre isso. Tá, vamos falar um pouco sobre as línguas naturais. Então, o meu objeto de estudo são as línguas naturais, não são as línguas artificiais. A gente tem muitas línguas artificiais. A gente tem, por exemplo, o Klingon, que foi uma língua inventada, né, do Star Trek, por exemplo, mas tem várias outras línguas inventadas. Teve o Esperanto, mas o Esperanto é uma língua inventada que foi com base numa língua natural, então ela tem as propriedades da língua natural. O Klingon não, tá? O Klingon os caras já inventaram já querendo ir contra os universais das línguas naturais. Então, provavelmente o Klingon a gente não vai conseguir que uma criança aprenda. Mas o Esperanto, sim, já tem criança que fala Esperanto. Então, uma língua natural é uma língua que as crianças aprendem no berço, é isso. Que você não ensina, na verdade, né? E a gente sabe que as crianças fazem o mesmo percurso de aquisição da língua, tanto faz a língua que ela adquire, né? E, e também a gente sabe que não precisa ensinar a criança a falar, né? Na verdade, os estudos que a gente tem é quando os pais começam a corrigir muito a criança, atrapalha a aquisição da linguagem, ao contrário, né? E a gente sabe um tanto, eu coloquei um cérebro para vocês, porque a gente também sabe um tanto sobre como é que essa coisa acontece lá no teu cérebro, né? Na tua mente, né? Mente, cérebro, né? Então, quais são os lugares que são ativados, que são acionados na sua mente, no seu cérebro, que te permitem compreender uma língua natural? Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas se vocês pararem um segundo para pensar, vocês vão ver que é um sistema extremamente sofisticado e muito natural. A gente não para. Se a gente parar para pensar, a gente não fala. Né? Então, a gente não para assim, falando, nossa, o que está acontecendo? Como é que a minha mente está escutando uma coisa? Como é que está sendo esse processamento? O que está acontecendo lá dentro da minha cabeça para a gente, que me permite não só falar, como interpretar, e aí é qualquer sentença, né? É, qualquer coisa que você ouça, né? Então, a gente já sabe um tanto, por exemplo, se você estiver lendo, qualquer um de vocês estiver lendo O João Morreu a Maria agora, vai ter um acionamento do P600. O P600 é um grupo de neurônios na tua cabeça. Isso por quê? Porque isso é um problema sintático. O que é um problema sintático? O João morrer é um verbo que não precisa de dois papéis temáticos, duas coisas, precisa só de um, né? O João morreu. Se você pôs dois, você está fazendo alguma coisa muito estranha. Teu cérebro vai reagir. E do outro lado, você tem o João apagou o leite, aí já não é um problema sintático, é um problema semântico. Por quê? Apagar, tem dois argumentos, né? O João apagou o fogo.
mas a gente não apaga leite normalmente. Aí no seu cérebro vai ser o grupo N400 que vai ser acionado no seu cérebro. Então a gente já sabe uma série de coisas sobre o funcionamento do cérebro em relação às línguas naturais, não só, né? É, mas enfim. O cara que começou tudo isso, né? Que começou essa visão das línguas naturais como um objeto natural, como um objeto das ciências naturais e não das ciências humanas, das ciências naturais, né? Foi o Chomsky, o famoso Noam Chomsky, e ele começou tudo isso, essa revolução, né, chamada revolução científica da linguística, né, em 1955, com a publicação da tese dele de doutorado, que se chama Synthetic Structures. Eu coloquei uma fotinho dele aí já velhinho, quando ele veio no movimento do Lula livre. Vocês sabem, não sei se vocês sabem, o Chomsky é um ativista político, além de ser um filósofo e ser um linguista, né, muito famoso. E ele colocou essa ideia de que as línguas naturais eram um cálculo, né? E essa ideia que, na verdade, acabou motivando todo o florescimento da linguística atual, contemporânea, né? Que é muito grande. Ainda que no Brasil, assim, nós estamos muito engatinhando no Brasil, né? Pouca gente trabalhando ainda, mas enfim, o desenvolvimento foi muito grande a partir dessa revolução que o Chomsky propõe, né? Ok, o que ele fez? Uma das coisas que ele mostrou é que, por exemplo, as crianças não aprendem por indução. As crianças não é, eles se contrapõem ao behaviorismo, né? E ele vai dizer, não, a criança não vai aprender a falar porque ela está imitando o adulto, ou ela está fazendo uma indução das regras a partir da fala do adulto. Não é isso que a criança faz. Por que não é isso que a criança faz? Porque esses dados de entrada são fragmentados, então a mãe e o pai falam coisas, né, de forma fragmentada, né? O dado de entrada é fragmentado. A criança nunca faz certas hipóteses, isso é bem interessante. Eu coloquei um exemplo que não é um exemplo dele, porque o exemplo que ele deu é um exemplo em inglês que é difícil a gente traduzir para o português. Mas esse é um exemplo interessante, porque ele mostra também que você tem regras, e essas regras são extremamente sofisticadas, né? Então, o João disse que ele saiu, esse ele pode ser o João. Pode não ser, mas pode ser o João também. Pode ser que o João disse que o João saiu. A gente pode interpretar esse pronome como sendo correferencial a João, né? Tendo a mesma referência que o João. Mas dois não. Ele disse que o João saiu, nunca esse ele vai poder ser o João, nunca. E aí, porra, é uma regra que tem ali, como é que a gente tem essa regra, como é que é essa regra, né? E hoje em dia a gente sabe que é uma regra que está ligada à estrutura, né? Uma certa estrutura de hierarquia ali, aí de estruturação da sentença, né? Então, com base nesses dados, ele mostra, ele argumenta que seja lá o que aconteça com as línguas naturais, né, essa aquisição não é uma aquisição via indução, não é uma aquisição behaviorista. Ele tá escrevendo contra o Skinner, que escreveu um livro que se chama Verbal Behavior, comportamento verbal, que dizia que a gente aprende por estímulo-resposta, né? Então a criança faz certo, errado, e a gente vai aprendendo, Chomsky se contrapõe a isso. Ele vai colocar que essa faculdade da linguagem que a gente tem na nossa mente e cérebro é algo que é da espécie e é algo que é inato, né? E aí vai transformar completamente o campo da linguística, né? E o terceiro argumento que ele usa é que as crianças são criativas, elas falam coisas que a gente não fala, e elas falam. Eu coloquei 2 exemplos aí, um é bem famoso, não é meu, o outro é da minha filha, que falava assim para mim, né? Então, um é desesquenta o leite. A gente não fala desesquenta o leite, a gente entende, mas a gente não fala. Né? Então, a criança está criando. Essa ideia da criatividade para o Chomsky é fundamental. Né? Então, a ideia de que a gente é criativo. Por que isso é importante? Porque até um certo momento da história da linguística, a gente acreditou que uma língua é um conjunto de sentenças ou um conjunto de palavras. Veja que se for um conjunto de sentenças, você não vai ser criativo, porque você vai ter ali o conjunto fechado, né?
E aí o Chomsky vai dizer, não, uma língua não é um conjunto de sentenças, uma língua é um conjunto de regras que permitem a criação do infinito. Não é um conjunto de regras finito que vai gerar um infinito. Um conjunto de regras recursivos que vai gerar a possibilidade da criatividade, né, da geração daquilo que é inesperado, né. Então, esse é o que ele vai trazer para a gente. E depois, mais na década de 70, né, o Richard Montague, que é um filósofo, e a Bárbara Partee, que é uma linguista, que está viva ainda, o Chomsky também está vivo, né, o Montague morreu já. Eles vão avançar ainda mais a hipótese do Chomsky, vão dizer, não, as línguas naturais são cálculos, sim, são cálculos, mas são cálculos interpretados, são cálculos que têm interpretação, são cálculos que você atribui sentido. Né? E essa ideia que é a ideia básica com a qual eu mesma trabalho, porque eu trabalho com semântica, eu não trabalho com sintaxe. Então, o Chomsky é um cara que trouxe, abriu para a sintaxe, e o Montague e a Bárbara Partee vão abrir para a semântica, que é o estudo do significado. Então, é um pouco sobre isso que eu vou falar para vocês, né? Então, estruturas, cálculos que têm uma interpretação, cálculos que são interpretados, né? Vamos dizer assim. Tranquilo até aqui, gente? Estou falando grego troiano, ou tudo certo? Tudo tranquilo, bem. Bem Dá para tranquilo. seguir bem? Não Sim, sim. estou falando nada que você já não soubesse. Mais ou menos. Tá bom. Então, o que você sabe quando você sabe interpretar uma língua natural? Estamos pensando numa língua natural. A primeira coisa é que você não sabe o que você sabe. Isso é bem importante. É inconsciente. Se fosse consciente, você estava perdido, porque é um negócio complexo, você não ia falar. É igual olhar, né? Igual ver, né? É um sistema complexo, né? Então, você não sabe, né? Mas você sabe interpretar qualquer sentença da sua língua, qualquer uma sentença completamente nova, um poema, você consegue interpretar. Eu escrevi essa, aposto que você nunca ouviu essa sentença na sua vida antes, tenho certeza que você nunca ouviu essa sentença na sua vida antes, mas você não tem problema nenhum de entender o que ela significa. Então, como que isso é possível? Como é que é possível que você compreenda uma coisa que você nunca viu antes, né? Então, essa ideia de criatividade, né, que o Chomsky começou, que é o quê? Que é o quê? Basicamente, um sistema de regras de combinação, né, que vai gerar um número infinito de interpretações a partir de um certo léxico. O que é um léxico? Vamos dizer, um léxico, digamos, de forma bem, né, é um vocabulário. Então, a partir de um certo vocabulário, a partir de um certo léxico, você tem um certo conjunto de regras que te permite ir combinando, 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 combinando a coisa até você, de uma forma completamente inovadora, né. E eu estou falando essa história do infinito, porque o Chomsky insiste bastante nessa ideia de que a nossa mente é finita, mas ela consegue compreender o infinito, né, que é uma história que o Humboldt já falava, né. Tá. E como é que é esse léxico na sua mente, né? Porque também é um estudo internalista, né? Vocês já viram que, então, a gente está estudando o que acontece lá dentro da sua cabeça. Eu estou fazendo modelos para tentar entender como é que as coisas acontecem no seu cérebro barra mente, né? E você tem um léxico mental. Você tem um léxico na sua cabeça. Daí eu sempre pergunto isso para os alunos, porque acho bacaninha, né? A gente sabe mais ou menos como é que é né, quantos itens lexicais tem na sua cabeça, né? E como é que eles são, né? E como é que eles estão estruturados. Então, eu vou perguntar para vocês. Um item lexical, vamos dizer que uma palavra é uma coisa muito mais, uma palavra já é complexa, né? Se você pensar na palavra, né? Porque uma palavra você já tem, por exemplo, menino, você já tem um o aí que significa masculino, né? Meninos, você tem um s que significa plural, né? Você tem menino, menina, meninada, meninão, menininho, né? Então você já está vendo que não pode ser exatamente palavra que tem lá na sua cabeça. É mais provável que você tenha uma coisa que você já ouviu falar lá na escola muito tempo atrás, provavelmente, e como de uma maneira muito chata, mas que é muito interessante. Que você tenha morfemas, vamos dizer assim, né?
E aí você tem esses morfemas, você já vai combinando, né? E a gente faz isso muito, né? A gente combina de formas diferentes, cria palavra nova, né? Então, faz pouco tempo que eu ouvi como é que era mesmo chipar, que é uma palavra nova, né? Mas a gente sabe o que é. E se você pensar as palavras novas, olha que interessante, elas sempre vão para o mais regular, né? Então, deletar. Embora seja delete, com E no inglês, a gente vai fazer deletar. Um A, né, como primeira. Enfim, vamos pensar em morfemas. Quantos morfemas vocês acham que tem na sua cabeça, na cabeça de vocês? Então, o léxico é um negócio que a gente vai criando a vida inteira, tá? O sistema, as regras, não. As regras de aprendizagem de uma língua, você aprende e acabou. Elas são poucas, na verdade. Né? Mas o léxico você cria a vida inteira, ele vai crescer, ele pode crescer a vida inteira. Então, provavelmente o meu léxico mental é diferente do léxico, eu tenho mais itens do que vocês. E aí, gente, quando a gente fala mais de uma língua, o que acontece na tua cabeça quando você fala mais de uma língua, né? Eu falo 3. Né? Então, o que acontece quando você tem na sua mente 3? Você tem 3 vocabulários? Tem um vocabulário só? Você tem 3 gramáticas? Tem uma gramática só? Como é que seu cérebro reage com essas coisas todas, né? Então, quantas unidades, mais ou menos, vocês acham? Só para eu ter ideia, se vocês têm ideia de quantas. Não tem importância se errar. Ninguém, tá todo mundo dormindo. Unidades seriam, os léxicos seriam as palavras? Seriam uns morfemas, tipo menino, casa, sei lá. É que você, se tiver um verbo, por exemplo, eu espero que você não tenha casar, casei, casou, casamos, casaremos, casava. Eu espero que você tenha só o, né? Um comecinho 1 ali. trilhão, José! Eu Jesus! acho que uns Our 300. memory! A gente tem uma memória finita. A memória da gente não é muito grande, moçada. A gente não é um computador, poderia ter 1 trilhão. Né, um sistema um computador, né, que não tem problema de memória. Nós temos. Fala, Renan. Eu chuto uns 300, 500, por aí. Nossa, agora nós saímos do 1 trilhão para o 300, gente. Isso aí. Só uma pergunta, morfema é de cada alfabeto ou é o som de cada palavra? Não, Ou de então, cada letra? o morfema... Então, primeiro, boa pergunta, José. Muito obrigada por perguntar, porque eu esqueci disso. Eu não trabalho com língua escrita. Eu trabalho com língua oral. Trabalho com isso que você está escutando agora nesse momento. Que seu cérebro está nesse momento computando. Esquece aí o que está escrito aí escrito. Estou trabalhando com oralidade. Né? Então, na oralidade, a gente tem os sons, né? E a gente tem coisas que são maiores do que os sons, que são, vamos dizer, porque o som, um P, um B, um N, um whatever, você não tem, na verdade, um significado associado, né? O significado você vai ter só quando você tiver uma unidade um pouco maior, né? Então, eu estou pensando numa unidade maior. Pensa em palavra, né? Uma palavra como casa, como garrafa. Pensa isso. Quantos itens você tem? O que eu estava tentando dizer é que não dá para ser, por exemplo, uma coisa como mesa no teu cérebro, porque mesa, se você pensar, você pode ter mesinha, mesário, mesão, sei lá eu, né? Então, você tem, na verdade, o quê? O inha é uma unidade e você pode combinar esse inha com várias coisas. Pode fazer mesinha, garrafinha, mulherzinha, sei lá. Os verbos, eles têm conjugação no português, né? Então, a gente tem eu cantei, cantou, cantava, né? Mas pode ser falei, falou, falava. Então, é melhor que a gente tenha essas flexões e aí você já vai juntando, você já tem um processo criativo ali. Você pega o cas e junta casou, fala, falou, né? Então, eu estou perguntando, a pergunta é meio quantos morfemas, né? Um inho, por exemplo, é um morfema, né? Uns é um morfema, quando a gente tem mesas, cadeiras, meninos, esse sonzinho aí final é um morfema porque ele significa plural. O plural é bem legal, moçada, plural tem muito a ver com matemática, cara. Plural é bem legal. O meu objeto de estudo, na verdade, são os plurais, né? Então, só para retomar, né? Quanto que ele colocou ali? 1 milhão.
milhão. Não, está muito alto, Zé. Não, 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 não. Nós não somos computadores. Nós temos uma memória finita. Mas é bastante. É por volta de 60 mil. Para um indivíduo que está num college nos Estados Unidos, porque a gente não tem esse tipo de pesquisa para o Brasil, né? Deve ser mais ou menos a mesma coisa, mas semelhante, mas a gente tem para a Europa e tem para os Estados Unidos. Mais ou menos 60 mil. É bastante, né? E a gente também sabe que ele não é estruturado igual, por exemplo, um dicionário, né, que tem A, B, C, D, né? Ele é estruturado de forma diferente, né? Ele é estruturado por relações de som e de significado. Então, quando eu falo hospital, imediatamente seu cérebro já traz médico e enfermeira, né? E se eu falo em casa, você de alguma forma traz casar em português também, em português, mas não em inglês, porque tem uma relação que é de som. Então, casar e casa são sons muito próximos no português, né? E aí a gente constrói coisas como quem casa quer casa. Aí traduz isso para o inglês. Você perde a rima, você perde totalmente, porque não tem, né, o similar. Tá, ok. Então a gente tem um léxico mental e a gente tem certas regras de combinação desse léxico, tá? Tá, Então, só desculpa, só interromper, mas só queria só entender uma coisa. Então, não é os sons diferentes de uma palavra que é o morfema, seria mais os próprios símbolos em si, das letras, né? não é letra, eu não trabalho com letra. Sim, tá, eu sei que você não trabalha com letra, mas é o som da letra, não é? Não é o som das palavras. Não tem letra, não tem gente, escrita é um negócio que surgiu muito depois da gente ter línguas naturais. Falar nisso, vocês têm ideia de quanto tempo faz que a espécie humana tem línguas? É só a espécie Acho que no humana. começo da Bíblia, né? Quando começou a Bíblia. Ai, Jesus! Então, mais ou menos 100 mil anos atrás a gente começou a ter língua natural. E só a gente tem línguas naturais, tá? Mas você perguntou escrita, né? O escrita é muito depois. Escrita é bem depois. Muitas comunidades não têm escrita até hoje, então a maior parte das línguas naturais que a gente tem não tem escrita. Existe todo um debate sobre se vale a pena ter escrita, não vale a pena ter escrita nessas línguas que não têm escritas, né? Então, como a gente está falando de... Pensa na criança. A criança fala sem escrita, né? Então, se ela fala sem escrita, ela tem esse sistema já funcionando na cabeça dela. Quando ela vai para a escola aprender a escrever, ela já sabe falar. Ela já tem um sistema completamente maduro, que a gente chama, né? Amadurecido. Então, uma coisa são os sons. A gente tem sons, que são os fonemas, né? Que são abstratos, né? São abstratos. Mas os fonemas, eles não têm esse significado. Pensa num B. Ele não tem significado. Mas quando a gente pensa no léxico, a gente pensa numa relação de som com significado. Né? A palavra ela tem som e tem significado, só que o problema da palavra é que ela tem ela já é uma forma mais elaborada. Ela tem estrutura interna, né? Quando eu penso, por exemplo, que eu tenho meninos... Então seria uma sílaba, mais ou menos, dizer o morfema. O morfema é uma unidade de significação. A sílaba não tem significado ainda. Mas a gente sabe fazer sílaba também, né? A gente sabe pegar o som... Olha, é super sofisticado, gente. A criança, só para vocês terem uma ideia, tá? Quando ela nasce, com 3 dias, ela já consegue reconhecer qual é a língua que é falada no ambiente dela. Não é a voz da mãe dela. A voz da mãe dela, ela conhece, sim. Qual a língua que é falada? Com 3 dias, os caras fazem experimento com criança. Com 6 meses, a criança, quando ela faz aqueles... ela faz aquele babá com a estrutura de entonação da língua dela já. Da língua que está sendo falada ao redor dela. Né? Então, com 6 anos, a criança já domina esse sistema linguístico. Muito bom, tá bom. Acho que pode ser, a gente pode fazer uma associação, como o Júlio está falando ali, como os átomos de significado, né? Vamos dizer assim, né?
Tá, perdi muito tempo com esse morfema aí. A ideia era só falar para vocês que vocês têm um vocabulário na cabeça de vocês, né? O que acontece quando a gente interpreta, por exemplo, né? Uma sentença, todo mundo aqui interpreta a sentença, o João beijou a Maria, todo mundo. Qualquer, não precisa ir para a escola, qualquer falante do português sabe isso, não tem problema nenhum. O que você sabe quando você sabe isso? Né? Primeiro, você sabe como é que o mundo tem que ser para a sentença ser verdadeira. Atenção, não é que a sentença é verdadeira. Você sabe como o mundo deve ser para a sentença ser verdadeira. Como é que esse mundo deve ser? Primeiro, tem que ter o João, tem que ter a Maria e ele tem que ter beijado a Maria, ponto. Você sabe uma informação sobre o mundo quando você interpreta uma língua natural. Você sabe decompor. Mesmo que você não vá para a escola, você sabe que o João é uma unidade, a Maria é uma unidade, você sabe que beijou é uma unidade que pode ter duas unidades ali dentro, o beije e o ou, porque você sabe que o ou é diferente de beijava, é diferente de beija, é diferente de beijará, vamos dizer, se a gente ainda tivesse isso, de beijaria, né? Então você sabe que tem ali um morfema que é passado. Não é sílaba, né? Ok? Então você sabe decompor e você sabe juntar as pecinhas. Então você sabe decompor nas unidades pequenininhas, você sabe ir juntando e fazendo coisas maiores. E você sabe deduzir outras sentenças. Então você sabe se João beijou Maria é verdadeiro, você sabe que o João fez alguma coisa com a Maria. Você sabe que aconteceu alguma coisa. Você sabe que o João é o agente. Você sabe que é a Maria que recebeu. Você sabe um monte de informações. Você deduz, é um sistema dedutivo. Bastante interessante, eu acho. Bom, como é que a gente acha que essas coisas acontecem? E aqui a gente começa a entrar num cálculo. Aqui a gente realmente começa a entrar num cálculo. Né? Eu não vou fazer uma coisa bem não sofisticada, num certo sentido. Né? A ideia é que o que acontece? Um nome próprio, como João, é um elemento. Né? Significa um indivíduo lá no mundo, um elemento. Né? E roncar, por exemplo, significa o quê? Aí a gente pode usar vários, digamos, vários modos de falar. A gente pode usar, por exemplo, uma ideia de conjuntos. A gente pode dizer que roncar é o conjunto de todas aquelas coisas que roncam. A gente pode trabalhar com uma ideia de função, né, que é o que eu trabalho, né? A gente pode dizer que, bom, roncar é uma função que pega um indivíduo e retorna o valor 1 se aquele indivíduo ronca e o valor 0 se aquele indivíduo não ronca. Então, aí a gente começa a ver aonde que a gente está entrando com a ideia, onde que a matemática está entrando nessa brincadeira toda, né? Então, a gente está entendendo que essas unidades, elas são interpretadas matematicamente, de uma certa forma, né? Por quê? Então, o que é o nome próprio? O nome próprio, ele pega lá um indivíduo no mundo. E o que é um verbo, por exemplo? É uma função, vai pegar o indivíduo e vai dizer verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Né? Tá? E aí você pode ter função de função, função de função de função, 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 né? Então, pois é. Então, a gente chama de cálculo, né? Isso aí que vocês estão vendo, vocês viram que eu pus embaixo, as duas barrinhas significam, eu vou dar a interpretação. As duas barrinhas significam, eu estou dando a interpretação. Qual a interpretação de ronca? Eu usei ali X, eu deveria ter usado X, tal que X pertence ao domínio dos indivíduos, X ronca. Uma linguagem de conjuntos, né? Ou eu posso usar lambda. O lambda é o operador lambda. Não sei se vocês já ouviram falar isso. É o Alan Church que inventou isso. O Alan Turing foi estudar com o Church no estado, veio estudar aqui sobre isso. É função, né? Então, lambda x, né, uma função de x. X é do domínio dos indivíduos. É o 1 se x ronca e o 0 se o x não ronca. Então, pois é. Então, aí a gente começa a entrar, então, numa coisa mais... gente, já estou quase acabando minha hora aqui, não é isso? Tá, recursividade. Nossa, estou quase acabando. Professora, pode ficar tranquila que a gente tem um tempinho até 11 horas. Então, a não ser que você tenha algum
algum compromisso na sequência, né? Mas nós temos até 11 horas livre. Tá. Disponível Tá, para então, você. então, se a gente pensa assim que são funções de que se aplicam recursivamente, né? Agora vocês devem estar lembrando da história do teorema de Peano, essas coisas, né? Que você pode fazer, né? Geral, né? Então, o que é a recursividade? Não é o caso, que 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 não é o caso. Claro que a memória não vai conseguir, porque o nosso memória paneia. A gente paneia na memória. Mas não é o caso que o João não é casado, não é o caso, que não é o caso, que não é o caso. Você tem um sistema recursivo, né? Então, João que ama Maria, que ama Pedro, que ama Joana, que ama Cristina, que ama, que ama, que ama, você tem esse sistema recursivo acontecendo, né? O pai do pai do pai do pai do pai do pai do pai, a mãe da mãe da mãe, o amigo do amigo do amigo do amigo do amigo, a gente faz recursividade. As crianças adoram brincar de recursividade. Se vocês pegarem os livrinhos de crianças, tem vários que brincam com recursividade, principalmente que ama, né, a oração relativa sendo repetida, né? Então, um sistema que tem unidades básicas, unidades mínimas, certas regras de combinação que permitem a gente combinar essas estruturas, que são funções, vamos dizer assim, e a gente cria um infinito, um número infinito de funções. Tá, um sistema formal interpretado, eu coloquei aí, é um tipo de sistema, tá? A gente tem duas unidades, esse é o sistema mais usual que a gente tem em semântica hoje em dia, né? A gente tem dois primitivos só, entidade e valor de verdade, 0 e 1, né? E função. Então, roncar é uma função do tipo ET, pega um indivíduo e devolve um valor de verdade. Amar é uma função do tipo EET, pega um indivíduo, pega outro indivíduo e leva um valor de verdade. Pego a Maria, depois pego o João, depois é verdadeiro ou falso. João é feliz, é uma sentença, é verdadeiro ou falso, né? E a gente pode ter um operador, como negação, é um mapeamento de um valor de verdade num valor de verdade. Então, João não é feliz, mapeia um valor de verdade verdadeiro, o 1 no 0, o 0 no 1, né? Ou a gente pode ter conectivos, como o ou, né? Que pegam duas sentenças, dois valores de verdade e levam para um terceiro valor de verdade, então TTT. E aí a gente faz, né? A gente faz o que a gente quiser, né? Com dois primitivos e a noção de função, a gente gera ou reproduz, mimetiza, né? Sei lá, como a gente pode falar isso, o que acontece numa língua natural. Né, em termos claro que um sistema então, é um sistema lógico, matemático, né? Bom, primeiro, sim, é um sistema lógico matemático. Se ele explicar as línguas naturais, para mim já está valendo, né? E eu falei só de função, não falei, por exemplo, putz, eu devia ter falado do plural. O plural é bem legal, porque plural envolve soma, envolve a noção de soma, né? Muito bem, mas podia ser só um sistema, né? É uma linguagem que eu estou usando para reproduzir as línguas naturais e, bom, posso fazer uma máquina usando isso, posso fazer um sistema computacional para fazer isso, posso. Mas será que existe alguma evidência? Veja que eu comecei falando que a perspectiva que a gente adota é uma perspectiva que a gente chama de naturalista, porque a gente está interessado em saber como é que funciona a tua mente / cérebro, né? Então, a gente está sempre preocupado com isso, né? Muitas vezes a gente constrói um modelo que parece bem legal, mas aí, putz, não dá, porque, por exemplo, memória. A gente tem que levar em conta a questão da memória humana, né? Então, ou, né, não é o que a gente chama não é plausível psicologicamente falando, né? A gente tem essa preocupação, né? Bom, eu falei isso é tão legal, porque eu acho bem legal essa parte que no fim, a gente tem alguma evidência de que esse processador é desse jeito, de que a gente está processando estruturas que são estruturas matemáticas, que são estruturas lógicas formais ou não, né? Então eu vou fazer um pouco uma brincadeira com vocês, né? A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é intuição. Intuição não tem certo e errado. É só eu quero que você relaxe e fale o que você acha, a sua primeira impressão, tá bom? Não é para ficar ali, não, meu Deus do céu, e agora vai estar errado, que ela vai achar que eu sou idiota. Não é nada disso, tá? É só intuição. Então vamos ver. Eu quero saber como é que você interpreta piscou o olho, na sentença 1 e na sentença 2.
O João piscou o olho durante a palestra inteira. E se o João piscou o olho na palestra, ele perdeu o conteúdo. Quero saber se tem... Mas é para tudo bem interpretar, mas é para dizer o quê? Se é verdadeiro, se é falso, é para dizer o Não, quê? verdadeiro ou falso você não tem como, porque como é que Então é para responder o que exatamente? O primeiro Porque piscou o olho. Você sente diferença de interpretação no piscou o olho de 1 para 2? o significado da palavra piscar? É isso que a professora está perguntando? Isso, piscou o olho em 1 e 2 tem significados diferentes para você? Para A vocês? palavra piscar, para mim, parece igual nas duas. Na sentença, João piscou o olho durante a palestra. Significa que ele fez o ato físico de piscar o olho ou significa prestar atenção? Pode ser para mim até as duas coisas, porque as duas coisas iam atrapalhar. E se o João piscou o olho na palestra, ele perdeu o conteúdo, significa o físico ou o metafórico? Também pode ser as duas coisas, eu acho que as duas coisas iriam atrapalhar. Então, eu acho que na segunda, pelo menos, acho que na primeira também, pelo menos a minha intuição de falante, se o João piscou o olho durante a palestra inteira, ele piscou o olho mesmo, ele é literal, não tem nada a ver com prestar atenção. Exato, e na segunda é metafórico. Se o João piscou o olho na palestra, ele perdeu o conteúdo, obviamente não é se ele piscou o olho, porque ele pode ter piscado o olho, é a interpretação metafórica, né? Isso, Amanda. Exato, exatamente, Amanda, exatamente. Eu acho que essa é a intuição que os falantes têm. A gente tem certos mecanismos de testagem de experimento, tá? A gente tem uma parte que talvez, não sei se na matemática tem, mas a gente tem uma parte experimental, né? Que a gente faz experimentos para tentar ver como é que o falante se comporta, né? Então, a minha intuição também é como a Amanda falou. A primeira é uma interpretação física, vamos dizer assim, e a segunda é uma interpretação metafórica, né? Ele cochilou, né? Ele não prestou atenção, uma interpretação abstrata, vamos dizer assim. O que acontece quando a gente vai para cá? Professora Roberta, posso dar uma interpretação? Pode. Então, na minha cabeça eu não sabia que piscou poderia ser metaforicamente interpretado como tirar um cochilo, né? Tipo, ela só deu uma piscadinha, às vezes, né? Mas na minha cabeça não me veio isso na hora. E eu percebi como é estranho a gente falar, ele piscou a palestra inteira. Eu fico, tipo, primeiro eu senti uma estranheza, assim, escutando, tipo, a gente tá falando que ele piscou a palestra inteira, tipo, isso é meio óbvio, ele pisca, né? Agora a gente pisca o tempo inteiro, pra que vai falar um negócio desse? Aí alguém fala, não, durante hoje tu piscou, tipo, pô, claro, sabe, por que eu tô usando uma frase para dizer uma coisa tão clara? Aí a minha sensação é que, tipo, que ele tava constantemente piscando a palestra inteira, sabe? E, pô, tu tivesse dizendo assim, não, ele piscou, então, se é uma coisa natural, se eu tô falando que ele piscou, é porque alguma coisa não natural, né? Que ele ficou, tipo, bum, 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 piscando, 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 piscando. E aí, pô, piscou, perdeu o conteúdo. Eu fiquei, tá, como é que ele pode ter perdido o conteúdo se ele, sabe, tava... Isso, Júlio, pragmática. Então... o Renan tá fazendo pragmática, exatamente. Então, primeira coisa que eu falei para vocês relaxarem, vocês não relaxaram, obviamente, né? Vocês ficaram, oh, meu Deus, o que ela tá querendo com essas frases? Mas sim, claro, deixa eu voltar lá na frase do Renan. Sim, claro, a gente pisca o tempo todo. Por que alguém falaria que o João piscou o olho durante a palestra inteira, cara? Por que ele me daria essa informação? A gente pisca o tempo todo. Aí é isso que o Renan fez, né? Ele interpretou desse jeito, mas o que o cara tá... Isso é pragmático. A gente faz pragmático o tempo todo também. Por que a pessoa falou isso para mim desse jeito? Por que ela me deu essa informação? E se é uma informação trivial, uma coisa, por exemplo, puxa, minha mãe hoje me deu um ralo hoje em casa porque eu saí tarde, cheguei tarde. Você sabe como é que é mãe, né? Mãe é mãe. Quando você fala mãe é mãe, você não está dando informação nenhuma, mas você dispara uma inferência pragmática. É um tipo de dedução. É um tipo de dedução, né? Então, por que ela vai me falar que piscou o olho a palestra inteira, cara? Porque todo mundo pisca o olho, né? É verdade. Então, você está fazendo uma inferência pragmática. Eu estava mais interessada, não devia ter usado piscou o olho. Eu estava mais interessada no contraste entre a interpretação física, piscou o olho, que acho que é o que você fez de qualquer jeito, né?
e uma interpretação não física, né? Deixa eu ver se aqui fica melhor. Se o João piscou o olho na palestra, ele perdeu o conteúdo. E João não piscou o olho durante a palestra inteira. A pergunta é físico ou não? Como é que vocês interpretam? O segundo, para mim, é físico. Mas agora, o primeiro, depois que vocês falaram que piscar pode ser metaforicamente interpretado como dormir, aí, para mim, o primeiro é metafórico e o segundo é físico. Uhum. E na segunda aqui? Na segunda sentença, se o João piscou o olho na palestra... Ah, eu fiz errado. Deixa eu ver. Ah, eu fiz errado, eu fiz a mesma. Ai, que burra. Culpa minha, gente. Eu errei ali, devia ter feito outra coisa. Tá. Isso, eu errei. Tá. Me conta aqui nesse daqui, então. Tem diferença da frase 1 para a frase 2? Eu não vou nem ler para não atrapalhar. Quero que vocês leiam agora. Obrigada, Júlia. Foi tão bom que eu nem pisquei. Acho que essa daí não pode ser fisicamente de novo, porque você sempre pisca, né? Tá. Todo aluno que piscou o olho na palestra perdeu o conteúdo. Todo aluno que perdeu o conteúdo piscou o olho na palestra. Vocês sentem diferença entre essas duas sentenças? É intuição. A mesma coisa. Todo aluno que piscou o olho na palestra perdeu o conteúdo. Todo aluno que perdeu o conteúdo piscou o olho na palestra. Ou você tem uma sensação de que na primeira ele é mais metafórico e na segunda ele é mais físico, ou a primeira é mais físico e na segunda é mais metafórico? Ou não tem diferença? Para mim, eu tenho uma certa dificuldade de fazer essa distinção, sabe? Entre essa interpretação metafórica e física, sabe? Você faz as duas. Não, para mim tá mais para física do que para metafórica, sabe? Tipo, na hora que eu penso na palavra, tu falou da questão de imaginar o mundo, né? O mundo que eu imagino são alunos que não piscam. Tipo, de fato, eles não piscam, sabe? Todo aluno que pisca, pessoal, o cara pisca, tipo, como se fosse uma sentença lógica mesmo, né? Pisquei, então perdi o conteúdo. Então, tipo, se eu faço o ato de piscar, eu perco o conteúdo, né? E o outro é o contrário, né? E o contrário, e em 2 também é piscar também. Então, para você, o 1 é piscar físico. Uhum. E o 2 também. Sim, mas é por causa da minha interpretação dessa metáfora de piscar, sabe? Daí, é porque eu realmente nunca uso essa metáfora. Eu escolhi um exemplo que não foi tão bom para vocês, mas a ideia é que, pelo menos o que a gente tem, né? Eu vou depois fazer... Na do Júlio, você interpreta como, Renan? Do Júlio foi tão bom que eu nem pisquei. Aí eu interpreto metaforicamente, porque é um ditado, né? Para mim, se eu fazer assim, ó, foi tão bom que eu pisquei. E agora? Eu tirei o nem. Foi tão bom que eu pisquei. daí para mim E aí? gera Fica uma estranheza. estranho. Gera uma Fica estranheza, estranho, assim. né? Por exemplo, você tem a expressão, ele não é flor que se cheira? E se eu Sim, tirar o não? Ele é flor que se cheire. O que acontece? aí eu penso no sentido metafórico também. Ele é flor que se cheire? Ah, você pensa metafórico também. Tá certo, já entendi. Tá bom. Mas nesse do Júlio foi tão bom que eu nem pisquei, você interpreta como metafórico. Metaforicamente. E se eu tirar o não, fica estranho. Foi tão bom que eu pisquei. Pois é. Porque eu nunca ouvi alguém falando esse tipo de coisa tão bom. Mas veja, não interessa que você nunca ouviu. Qual a tua impressão que você tem quando eu te Estranheza. falo? É estranheza, né? Eu acho que o único jeito seria a gente interpretar literal, né? Foi tão bom que eu pisquei, foi tão bom que eu pisquei, né? Alguma coisa assim, né? Ele abriu a boca na palestra. Como você interpreta? Falou. Né, de falar, abrir a boca, eu falei. Eu já imagino o sono. Abriu a boca. E ele não abriu a boca na palestra? Ficou quietinho, metaforicamente também. Tá bom, metafórico. Ok. Deixa eu pegar um outro. Ele morreu?
Jura? Não, ele morreu, não dá. Dá, gente? Ele não respirou, fechou a boca. Ah. Deixa eu perguntar agora dos numerais. João está cursando 2 matérias. Ele está cursando exatamente 2 matérias ou ele está cursando pelo menos... A tua primeira interpretação. Não pensa. Quando você interpreta, João está cursando 2 matérias? Só 2. Só 2. Tá bom. Todo aluno que está cursando 2 matérias vai na palestra. Pelo menos 2. Pelo menos 2. Se você reprovar em 2 matérias, está fora da competição. 2. Pelo menos 2 ou exatamente 2? Pelo menos 2, não, tá certo. Pelo menos 2. Então, na primeira você interpretou como exatamente 2, na segunda você interpretou como pelo menos 2, na terceira você interpretou como pelo menos 2. Isso. Tá. Ok. Muito bom. Agora eu vou falar para vocês sobre a distribuição do N no inglês. Eu não sei se... Eu não vou colocar para vocês fazerem, porque vocês não são falantes nativos do inglês, mas eu vou fazer o que os falantes nativos do inglês dizem. Se você fala inglês, você vai ver que é verdadeiro o que eu estou falando. John saw any student é uma frase agramatical no inglês. Eles não falam isso. Não é boa. Não é igual na gramática, tem nada a ver com a gramática. Eles não fazem... criança não faz assim, né, antes de ir para a escola, né? Mas John didn't see any student é boa. É legal. Mas 3, a gente podia pensar que é a negação que está fazendo alguma coisa, né? Mas 3, if John saw any student, he's happy, é ok. Mas 4 não é boa. If John is happy, he saw any student, é ruim. Se eu falo, every student who read any book by Chomsky passed the exam, é boa. Mas se eu falo, every student who passed the exam read any book by Chomsky, é ruim. Eu volto já, José. Então, em inglês, a gente vê essa distribuição do N. A gente não tem exatamente no português, não vai dar muito certo, porque a gente não tem um correspondente de 1 para 1 com N no inglês. É por isso que também, quando a gente vai aprender inglês, às vezes é difícil. Quando a gente vai aprender inglês e a gente é iniciante, a gente, às vezes, demora para aprender qual é a regra para usar o N, porque a gente não tem um correspondente no inglês. Tá. Ok, tá bom, José. O problema aqui, veja bem, João tá cursando 2 disciplinas, por que não poderia ser pelo menos 2? Por que tem que ser só 2, não? Claro que, né, e eu devia ter posto outras aqui para você, mas pensa, por que não teria, você poderia pensar que também a 1 deveria ser pelo menos, por que eu interpreto como só 2 matérias, não 1? Não, eu quis dizer, o Renan estava respondendo, para mim praticamente, como eu penso mais, quer dizer, como eu apanhei muito já na minha vida com essa história na matemática de ver uma coisa que é 2 e deveria ser pelo menos 2, como eu já errei várias vezes, então toda hora quando eu enxergo 2, eu já enxergo pelo menos. Sabe, praticamente. Sim, você já está doutrinado. Porque eu já errei muito. Então, agora você já aprendeu que na matemática o 2 é pelo menos 2. Tá. Então, o pessoal brigou um monte para entender como é que a gente entendia essa distribuição do N, né? A mesma coisa, na verdade, acontece com as expressões idiomáticas no português. Por isso que eu peguei uma expressão idiomática como piscar o olho, que para mim é uma expressão idiomática, né? E também os numerais, né? Então, se a gente olha para os numerais, mas não é só os numerais, tá? São vários fenômenos nas línguas naturais que você olha para a distribuição e para a interpretação deles, né? Que a distribuição é quando que é gramatical, quando não é gramatical, né? E a interpretação é qual é a interpretação que a gente dá, a interpretação literal, vamos dizer assim, física, a interpretação metafórica, né? Bom, é claro, em inglês, né, o pessoal gastou muito gás nisso, né, para entender qual que era a distribuição desse N, né, quando que o N era permitido, quando não era, né, e daí, o que acontece nesses casos, né, então,
tem essa ideia de que, bom, as crianças já com 3 anos, elas sabem exatamente quando usar o N, né? E a gente tem vários experimentos, né? E aí a brincadeira toda tem uma propriedade matemática de conjunto, conjuntivista, não sei como é que traduz isso, que está por trás, né? E que a gente não tem noção dela, mas quer dizer, a gente tem aquela coisa, você sabe, mas você não sabe que você sabe. Então, você sabe qual é a propriedade, o teu cérebro sabe qual é a propriedade, vamos dizer assim, embora você não tenha consciência dela, né? Então, se você reparar, eu pus o todo aí como exemplo, né? Porque o todo o todo é um quantificador, né? Então, você está fazendo uma operação de quantificação, né? E você sabe as relações de acarretamento, né? De dedução, né? Então, se todo aluno cola é verdadeiro, todo aluno loiro cola tem que ser verdadeiro, né? Vocês concordam comigo? Se todo aluno cola, todo aluno loiro cola. Todo Sim. aluno que fuma cola. Tudo bem. Mas se todo aluno cola é verdadeira, não necessariamente todo aluno cola do celular, certo? Da borracha, por exemplo. Um pode colar do colega, o outro da borracha, o outro escreveu da outra escreveu na perna e foi com a mini saia. Cada um usa um método que quiser para colar, certo? Agora veja, a primeira parte do todo, no aluno, a gente está fazendo um raciocínio do conjunto para o subconjunto, certo? A gente está indo, aluno é um conjunto, aluno loiro é um subconjunto. Né? Na segunda parte, na parte do colar, a gente não pode ir para o subconjunto, a gente pode ir para o superconjunto. Se todo aluno cola, todo aluno faz alguma coisa. Fazer alguma coisa é um superconjunto. Então, a gente pode ir para cima. Então, o todo, na primeira parte, ele vai para baixo, ele vai do conjunto para o subconjunto, na segunda parte, ele vai do conjunto para o superconjunto. Agora, a gente volta lá no N. Ups. Ah, meu Deus do céu. Volta lá no N. Então, pega aqui no N, every student who read any book by Chomsky, isso aqui está indo do conjunto para o subconjunto. E aqui o N está indo do conjunto para o superconjunto. O N, ele só pode acontecer quando a gente estiver numa relação do conjunto para o subconjunto. Só aí que ele pode acontecer. Em nenhum outro lugar. Então, a brincadeira, então, é que a gente, de alguma forma, está, primeiro, analisando quantificadores como relações entre conjuntos, né? Mesmo que a gente não saiba. Então, a quantificação é uma relação de inclusão de conjunto. Um conjunto está incluído no outro conjunto. Relações matemáticas, né? Que a gente está falando. 2, relações de conjuntos têm certas propriedades. Por exemplo, propriedade de acarretamento para baixo, propriedade do acarretamento para cima, né? Aí o que a gente vai notar é que as línguas naturais, elas utilizam essas propriedades tanto para dizer quando que a gente interpreta, quando a gente não interpreta, quanto para dizer quando que a gente pode, quando a gente não pode. Pois é, então, e aí o que acontece? Se as crianças com 3 anos já sabem essas coisas e tem uns experimentos, enfim, eu acho surpreendente de ver isso. Realmente, eu acho amazing, sabe quando você fala, né? Significa exatamente o que o Júlio falou, que essas coisas são naturais para nós, mesmo que a gente não saiba delas, né? Então, vou falar bem rapidinho, que eu já devia ter acabado, vou mudar um pouco de assunto, vou falar de probabilidade, que também é outra coisa que a gente faz nas línguas naturais, e, claro, tem teorias matemáticas de probabilidade, né? Mas se o Lula pode ganhar, o Lula deve ganhar, o Lula ganha com certeza, pode bem ser que o Lula ganhe, você está trabalhando com probabilidade. Você está fazendo raciocínios probabilísticos, né? Eu coloquei a foto aí da Angélica Kratzer, porque a Angélica Kratzer foi a primeira pioneira no trabalho sobre modalidade e probabilidade nas línguas naturais. Ela vai fazer agora,
mês que vem, a John Lectures, em Oxford. É uma sumidade, cara, é uma sumidade, é uma pessoa, assim, brilhante, 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 né. E daí, numa entrevista, né, sobre linguagem e matemática, numa entrevista perguntam para ela qual que é a relação entre as línguas naturais e a matemática, e em particular as teorias de probabilidade, né. Então ela fala isso, né, que eu coloquei aqui para vocês, né, eu penso que a questão é muito interessante, porque em algum sentido o que a matemática nos dá é a base para então desenvolver, que a semântica das línguas naturais, né, nos dar é a base para desenvolvermos as teorias matemáticas que os experts fazem depois. Então a gente teria uma teoria de probabilidade, digamos, básica, natural, que está nas línguas naturais e que depois é desenvolvida pelos matemáticos, né. Mas, em geral, o que os experts, né, os especialistas fazem não contradizem o senso comum de jeito nenhum. Eles são, faithful. Eles são, ah, crentes, não é isso, eles são, ai meu Deus, eles assumem, vamos dizer, a linguagem, fiéis, muito obrigada, eles são fiéis à língua, e então algumas áreas, são deixadas abertas pela faculdade da linguagem, que são indeterminadas. Então a ideia é que, na verdade, a gente tem esses conceitos matemáticos nas línguas naturais já, e eu estou falando não só de probabilidade, estou falando de conjunto, eu falei de conjunto, falei de função, falei de probabilidade, né, não falei de soma, porque achei que ia ficar muita coisa, mas a gente opera com somas, tá, como, digamos, naturais, como básicos, né. Quando a gente fala, não estou nem falando de escrito, estou falando de quando a gente fala, estou falando de coisa que criança com 3, 4 anos já faz, já sabe, tá. A criança consegue interpretar, pode e deve é com 4 anos, um pouco mais tarde, né. Mas plural, por exemplo, é muito cedo. Quantificador é muito cedo, gente, muito cedo ela faz quantificadores, interpreta quantificadores. Só para terminar, vou falar de algumas línguas do Brasil, algumas línguas nativas do Brasil, a gente tem muitas, muitas delas em processo de extinção. A gente tem alguns programas de revitalização ou vitalização das línguas indígenas brasileiras, né, uma coisa complicadíssima, né. O munduruku é uma das línguas, né, a gente tem, eu pus o munduruku e o pirahã, porque são línguas famosas no exterior, e são famosas basicamente porque elas não têm sistemas numéricos, elas não têm números. Tem 1, 2, é muito comum nas línguas indígenas do Brasil, tá? Você ter o 1, o 2, o 3 e depois é muitos. Ou 1, 2, 3, 4, 5 e é muitos. Ou às vezes tem umas coisas bem complicadas, né? Que é 1 mais 1, depois tem uma mão, 2 mãos, mas não tem palavras, né? E para os números, a gente tem palavra para os números. Se vocês pensarem, na nossa sociedade, muito cedo a gente começa a ensinar, a criança não sabe os números ainda, mas ela sabe falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque a gente muito cedo ensina as crianças a falarem os números, a dar nome para os números. Isso é uma prática que se parece muito importante nas nossas comunidades, na nossa sociedade. Tá, e daí esses caras aqui fizeram uma pesquisa que eu acho muito legal, sobre os números, né, com as línguas amazônicas, né. E essa história de se a gente pensa logaritmicamente ou linearmente, né, eu não entendo muito isso não, mas aparentemente, hã, todas as línguas têm essa pensamento que é mais logarítmico. E esse sistema com os números, né, escalar 1, 2, 3, 4, 5, 6, essa coisa que a gente faz, parece que é só nas línguas que têm esses números, né, que tem nome para esses números, né. Eu coloquei isso porque eu acho que isso deve ser um lugar muito interessante para vocês que trabalham com matemática, né, pensar como são esses outros sistemas matemáticos que tem nessas línguas que são pouco estudadas.
Eu tenho uma memória bem interessante quanto a aprender a contar. Tá bom, Renan, pode contar. Ah, ok. 40 era o maior número que existia. Mas se vocês repararem, a Oi, gente oi. está fazendo. Se vocês. Desculpa. Fala. Não, porque eu fui abrir o microfone, eu fechei o áudio, deu problema. Pode falar, professora. Então, se vocês repararem, olha só, a gente soma, né? Que a gente fala 20 e 1, 20 e 2, 23, 24. A gente está somando, né? 20 mais 1, 20 mais 2, 20 mais 3. E a gente multiplica também, né? O português, né? O português soma, a gente fala 21, 22, 23, a gente multiplica. Então, a gente fala 200, 2 vezes o 100. 300, 3 vezes o 100. 400, a gente multiplica, né? Algumas são poucas. Algumas línguas subtraem, usam a subtração para fazer os números. E eu não sei se tem alguma que faz divisão, acho que não. Nem todas têm base de 10, né? Isso vocês devem saber, né? Nem todas são Uma a dúvida, mesma professora. base. Sim. A língua francesa não tem. Acho que tem alguma relação com o número 4, 14 ou 40. Ela foi uma língua com base 6, né? Em algum momento do francês, né? Hã? Então, José, uma coisa, vou explicar de novo. Uma coisa é o conhecimento consciente. Você explicar para uma pessoa o que é um quantificador universal ou um quantificador existencial é uma coisa. Então, eu vou explicar para vocês o que é um quantificador universal. Outra coisa é o fato de que você sabe, você utiliza a quantificação universal sem que você saiba isso. Então, quando você fala uma coisa como todos os meninos saíram, ou, sei lá, algum menino saiu, um menino saiu, você está usando a quantificação universal e a quantificação existencial. Nas línguas naturais, a gente tem mais de uma forma de fazer a quantificação universal, por exemplo, e a existencial também, né? Mas é que a universal, você faz coisas que são muito interessantes, né? Então, que vão além da lógica clássica, né? Então, todos, né, que é o grande exemplo, né? Você faz, todos os meninos, todos os alunos colam. Mas o que você faz quando você fala qualquer aluno cola? O que você está fazendo quando você fala é uma codificação universal? Então, você usa o quantificador universal todo, você sabe as propriedades desse todo quando você fala, você faz inferências com esse todo quando você fala, sem que você saiba nada disso. Você não sabe se eu te pedir para falar o que é um todo, você não sabe falar o que é um todo. Mas você está usando o todo. E as crianças usam todo toda hora, né? O que está acontecendo aí? Né? Como é que isso é possível, né? E outra, vou só para terminar, porque já estou muito longe do que eu já tinha que ter parado já. Por que a escola não explora esse conhecimento que a gente tem? Né? Nunca. As aulas de língua portuguesa, então, pelo amor de Deus, imagina de falar de matemática, falar de função numa aula de língua portuguesa, falar de conjunto numa aula de língua portuguesa. Né? Completamente fora, né? Ninguém faz isso. Né? Por que não? Então, é isso. Acho que era mais ou menos isso que eu tinha para dizer para vocês. Era isso. Espero não ter causado muito confusão, mais confusão ainda. Né? E é bem legal, acho bem bacana essa relação pouco estudada, pouco compreendida entre as línguas naturais e a matemática. Muito obrigada. Estou aberta para pergunta. Queria primeiro agradecer, né? Bom, a Amanda é a organizadora do dia, né, Amanda? Acho que o agradecimento primeiro é teu. Muito obrigada, Renan. Muito obrigada, principalmente a professora Roberta. Que prazer poder te ter aqui conosco. Imagina, eu que agradeço.
palestra sensacional. Eu fiquei aqui, por mais que a gente fique na organização e tenha que fazer algumas coisas aqui por trás, mas eu fiquei o tempo todo aqui fissurada nessa palestra. Nossa, foi magnífica. E as explicações, Legal. a didática toda aplicada aqui. Caramba, deu vontade de ter aula com você. Obrigada. Obrigada. Eu que queria ter aula com... Eu queria, na verdade, que a gente chegasse mais próximos mesmo, na verdade, né? Porque o que eu faço é muito ligado à lógica e à matemática, e a interlocução no Brasil é muito pequena. É muito pequena. Bom, no PET, nós temos o ciclo de palestras, eu não sei se seria interessante, tanto o Renan, ele pode falar melhor porque é ele que organiza junto com outros bolsistas, mas aí talvez trazer mais você para cá, para fazer outras palestras, enfim, Então, as portas estão abertas. eu fico pensando também nas coisas na questão mesmo pedagógica, na escola, né? Por que a gente não pode começar a fazer outras conversas, né? Entre os professores de português, para não ser aquela coisa, a aula de português é chatíssimo, né? Então, porque em vez de ser um negócio chato, por que não pode fazer umas conversas mais interessantes, né? Eu fiquei muito intrigada com essa última pergunta, sobre a gente tentar juntar em algum momento a matemática, o português, e no Mas eu tentei, eu tentei mostrar, quer dizer, eu espero ter mostrado, né, que quando a gente fala, a gente está usando conceitos matemáticos, o que, de certa forma, não seria tão surpreendente se a gente imagina que o Galileu estava certo, que, de alguma forma, a natureza é matemática. E se a gente é natureza, não pode ser outra coisa, certo? Quer dizer, pelo menos não para mim, que eu sou uma materialista e tal, né? A gente deveria ser estrutura matemática também, né? E as línguas naturais também. E tem algumas coisas bem legais que eu não falei, que eu poderia ter mencionado, por exemplo, sistemas de comunicação de outras espécies são diferentes, têm outras propriedades matemáticas, diferentes das propriedades matemáticas que tem o sistema de comunicação nosso, as línguas naturais, né? Vamos dizer. O sistema combinatório é diferente. Eles não têm função. Essa ideia de função, mas nas línguas naturais a gente tem. Queria comentar uma coisa primeiro. Gostei muito da palestra também. Na verdade, toda palestra que me faz... Todo conhecimento que me faz tentar pensar o como eu penso, eu gosto bastante, sabe? Porque na hora que tu começa a apresentar aquelas frases ali, eu realmente meio que foi um clique na minha cabeça. Tipo, cara, realmente, a quantidade de associações que a gente tem que fazer quando a gente escuta uma coisa e na hora solta uma interpretação é algo muito... E é muito instantâneo. Porque pensa, o seu cérebro tem que estar, identificando todas as unidades que eu estou falando. Se eu mudar de língua, o seu cérebro vai mudar. If I stop talking in English right now, you have to change it. Language, and it's hard for us to change language, sim. Então, o que acontece? Você tem que ter um processador que está processando o som, está formando palavra, está formando uma estrutura sintática, porque o João matou a Maria não é a mesma coisa que a Maria matou o João. Então, você está fazendo uma estrutura sintática diferente, você está dando uma interpretação semântica, você está interpretando, está construindo um mundo, uma certa representação, você está fazendo inferência em milésimos de segundo. Muito rápido. Muito rápido. É impressionante, cara. Eu fico assim, eu acho impressionante. Uma máquina poderosa. E isso acontece nos momentos assim, por exemplo, às vezes a gente só tá falando, sabe? Uma palestra, por exemplo. Eu dei agora uma palestra antes de ti e foi a mesma coisa, sabe? A gente só fala, entende? A gente pega o que tá na ponta o que tá saindo, a gente só vai soltando. Imagina momentos de raiva, quando a gente briga, quando a gente grita e, sabe? É uma coisa impressionante, né? E mais, né, Renan? Você pensa desse jeito, não é só a sua expressão, é o seu pensamento que é produzido. Você pensa com linguagem, com língua. Só pode pensar a vozinha na cabeça. Exato, exato. Tá bom, gente. Eu queria comentar outra coisa também, que eu tenho... se tu tiver que sair, tá? Se tu tiver tempo, pode falar, que daí eu seguro a minha pergunta, mas não tem problema. Não, pode fazer, e a gente termina daqui a pouquinho. Já passei muito da minha hora.
Só comentar que uma coisa que eu comentou no começo que eu acho bem interessante é essa ideia de construção de linguagens. É uma coisa que eu sou bem apaixonado, né? São as conlangs, que eu sigo algumas comunidades de pessoas que dedicam a tentar criar linguagens, né? Identificar quais são esses morfemas, como é que a gente pode construir a ideia do verbo, né? A conjugação, como é que... É uma coisa muito louca pensar que... Criar a linguagem, inventar a linguagem. Inventar a linguagem. Tipo Tolkien, né? No Senhor dos Uhum. Anéis, que inventou uma linguagem. Inventou um monte, né? E até tinha um sistema de tradução e tudo, né? Uhum. Então, e alguns caras, por exemplo, o Klingon, já ouviram falar do Klingon, que é a linguagem do Star Trek, né? Foi a primeira linguagem com copyright. Os caras criaram, falaram, essa aqui é uma linguagem nossa. E os caras que fizeram eram linguistas, né? E eles inventaram... Então, tem gente que inventa língua que vai contra essas propriedades universais que a gente sabe que toda língua natural tem, e tem gente que inventa língua que faz o que as línguas naturais fazem. Então, você tem de tudo ali, né? Algumas línguas inventadas, elas se tornaram línguas naturais. Eu não sei se você sabe, mas como que a gente fala, o hebraico contemporâneo é uma língua inventada. Foi inventada por um cara, o cara inventou a língua em cima do hebraico antigo, inventou um hebraico novo, e aí começa a ser falado e vira uma língua natural. Mas algumas, o Klingon, eu acho que não tem chance. Não tem chance. E eu acho um exercício muito interessante criar a língua, é bem bonito. É difícil. Obrigado, professor. Imagina. Obrigada a vocês. Eu não entendi sua pergunta, Júlia. Segue como nós pensamos. Então, pois é, então... em geral, se a pessoa inventa língua sem ser um linguista, ela vai fazer uma língua que vai seguir as propriedades das línguas naturais, não tem muito jeito, porque você nem sabe quais são as propriedades universais, certo? Você tem que ser um linguista para saber quais são as propriedades universais, né? E quando... É isso, né? Então, o cara que inventou o Esperanto, e ele inventou usando, né, a língua natural, né? Ele não pensava em fazer uma língua que fosse contra os universais linguísticos, né? Ele queria, na verdade, que aquela língua fosse, né, ensinada para todo mundo, né? Mas se você é um linguista, você pode resolver que você quer construir uma língua que não seja, que vá contra esses universais, por várias coisas. Primeiro, para construir um experimento, por exemplo, né? Para mostrar que... Fazer um experimento para ver se a pessoa aprende aquela língua ou não aprende aquela língua, como que ela aprende aquela língua, por exemplo, né? Ou para fazer uma coisa que eu quero aprenda isso. Eu sou linguista, eu quero criar essa língua contra os universais linguísticos, né? Tá, José, eu não li, eu preciso ler. Ai, meu Deus do céu, eu até comecei a ler O Senhor dos Anéis, mas eu não acabei ele. Tá, e aí, o que tem? Então, isso aí depende muito, né? Essas línguas inventadas depende um pouco do que você quer. Se eu posso falar mais uma coisinha para vocês, gente, a gente tem quase 200 línguas indígenas faladas no Brasil, com pouquíssimos trabalhos sobre elas, pouquíssima compreensão do que acontece com ela, como é o sistema matemático dessas línguas, a gente não sabe. Essa é uma área que seria... Né, e como ensinar também a nossa matemática, né? Como ensinar a matemática que a gente fez, né? Quer dizer, essa matemática que a gente aprende na escola, para uma criança que fala uma língua que não tem número, por exemplo. Sei lá. Nem todas as línguas têm números, né? É isso que aquele trabalho mostra, né? Nem todas, a gente tem línguas que não têm números. Que loucura, né? Próxima coisa assim tão óbvia, né, que tem que ter número, né? É óbvio que tem que ter número. Porque a gente fala a língua da gente, então é óbvio que tem que ter artigo definido. Não, tem muita língua que não tem artigo definido. Muitas línguas. Ou indefinido. Muitas línguas não têm artigo definido e indefinido. É óbvio que o tempo tem que ser no verbo. Cantou, cantava, cantava. Não. Tem língua que não é no verbo. E tem... Bom, eu já tinha lido isso antes, enfim, acho que tu tem lido melhor que eu, claro, mas a questão de
às vezes a cultura, né, do próprio país, por exemplo, na Rússia, né, eles usam muito menos palavras, né, eles têm uma comunicação muito mais comprimida do que nós, brasileiros, e eu tinha visto em algum lugar que isso tem a ver com a temperatura do país, o que faz com que Será? que eles falem menos Oh, para poder não ficar toda hora expostos, vou sabe? falar só uma coisa para você, eu não sei nada disso, mas o russo tem um sistema de aspecto que é extremamente sofisticado. Nós temos muito menos aspecto que eles. Tem todas essas discussões sobre língua, né? Então, não, eu não acho. Eu não acho que a gente possa, no momento atual que a gente está de conhecimento, acho que não dá para negar que as línguas são inatas, não tem como. Acho que a gente já tem muita evidência de que elas são inatas. Não o léxico, eu não estou falando de léxico, eu estou falando da estrutura, estou falando da ideia de recursão, estou falando da ideia de como é que a gente combina essas coisas, né? E quando eu estou falando da ideia de como a gente combina, eu estou falando, essa combinação das línguas naturais não pode ser linear, não pode ser A mais B mais A mais B mais A, não pode ser assim. Ela tem que ser uma coisa tipo função mesmo, ela tem que ter uma hierarquia, né? Eu acho que isso não tem mais como. A gente já tem muita evidência de que é inato. Agora, tem um componente cultural? Obviamente, né, gente? Tem que ter, né? A gente fala, né? A gente está dentro de uma cultura. Tem componentes ideológicos? Totalmente. É extremamente ideológica, né? Mas só que é um outro aspecto dela. Então, você está olhando ela de outro prisma. Você está olhando ela como que as sociedades usam as línguas. Para, por exemplo, sei lá, criar fake news, por exemplo, né? Mas o meu objeto de estudo é um objeto natural. Eu falei isso desde o começo, né? Meu objeto é o que acontece lá na tua mente, no teu cérebro. É um outro objeto. É diferente. Não sei se eu compreendi. A hipótese da gramática universal. Não, então, não, a hipótese da gramática universal, eu não sei, enfim, também devia ter falado um pouco sobre isso. A ideia é que tem variação, né? A ideia é que a gramática, que o que é universal é alguma coisa que você tem que ter capacidade de ter variação, né? Eu acho que uma boa analogia é com o DNA, né? Então, o DNA, você tem lá 4 proteínas que se combinam de uma certa forma, mas você cria zilhões de opções, né? A ideia da gramática universal, primeiro, é que o que é universal é a maneira como você constrói. E aí todas as línguas constroem da mesma maneira, né? E aí você tem também essa ideia de que a variação ela não é aleatória, não é qualquer variação que tem. Você tem um tanto de variação que é possível. Então você pode, por exemplo, ter uma língua que o sujeito é obrigatório. Então, você tem uma língua que você tem sempre que ter sujeito, o inglês, por exemplo. Então, você não pode falar rains, você tem que falar it rains, né? E você tem línguas que você pode ter o sujeito, não precisa ter o sujeito sempre. Português, por exemplo. Mas não tem outra coisa. Tem só essas duas coisas, né? Uma coisa ou outra. Você pode ter uma língua que você tenha, sei lá, não tem artigo definido nem indefinido, mandarim, por exemplo, não tem artigo definido nem indefinido, não tem plural também, mas você tem obrigatoriamente classificador. É uma língua que tem necessariamente classificador. Então, o mandarim, por exemplo, se você vai contar, você não pode falar 3 meninos, igual a gente fala no português, ou 3 cavalos. Você não fala desse jeito. Você tem que falar 3 unidades de menino. Como você fala 3 unidades de água. Então, você tem variação? Tem, mas aí você consegue mostrar que você também tem grupos de línguas, né? Então, você tem línguas que têm artigo definido, indefinido, e aí você tem plural, por exemplo. E você tem línguas que você não tem, e aí você vai ter classificadores, por exemplo. Então, eu entendi sua pergunta agora, Júlia. Sim, é verdade, não é uma coisa assim, então todas as línguas têm que ser iguaizinhas. Não. Todas as línguas têm a mesma estrutura. Toda língua tem sujeito e predicado, não tem jeito. Toda língua
combina do mesmo jeito. Tudo certo. Mas tem variação. Todas as línguas têm fonemas, mas não são os mesmos fonemas, não são nem mesmo a mesma quantidade de fonemas, né? Então, tem variação, tem uma das questões é exatamente isso. O que é universal e o que é variação? O que não é universal? Tá, eu não sei, José, daí eu já não sei, porque você está falando do die, do der, do das em alemão, né? Então, não sei. Outra coisa é que, assim, todas as línguas que têm artigo definido, o e o a, por exemplo, esse artigo definido veio em algum momento do demonstrativo, historicamente. Então, o português tem artigo definido, mas o latim não tinha, né? Jesus amado, se eu tiver que ler tudo isso daqui, eu vou morrer. Júlia, se tu quiseres abrir o teu microfone. Pera, eu estou tentando ler. Nossa senhora, Júlia, melhor você falar isso. Isso, exatamente. Exatamente. O finlandês não tem artigo, o finlandês tem 2 artigos, não tem? Eu não sei o que você quer dizer com a construção é completamente oposta, com um exemplo. Então, eu não sei. Eu vou te falar que, assim, pode ser que você tenha razão com relação à Austrália, mas, eu não sou uma gerativista de carteirinha, eu acho que, assim, enfim, Chomsky começou a história toda do tipo de estudo que eu faço. Do que eu conheço da Austrália, muitos pesquisadores assumem a hipótese de que existe uma gramática universal. Eu acho que hoje em dia, de verdade, eu acho que não tem muito como a gente não assumir isso, mesmo você sendo um estruturalista. Eu trabalho com línguas indígenas brasileiras com um grupo de estruturalista, e, assim, me parece que hoje em dia não tem como a gente negar. Estou falando, de novo, da estrutura, não estou falando de léxico. Obviamente, você pode ter uma língua que se, não sei se é isso que você está dizendo, que se constrói, por exemplo, o português, a gente tem o artigo definido, o nome e o adjetivo. Você tem línguas que é totalmente o inverso disso, com certeza, né? O persa, você tem várias línguas em que a ordem não é a mesma. Você tem, na verdade, você não tem qualquer ordem. Você só tem 3 possibilidades de ordem das línguas que a gente conhece, nada mais, né? Então, isso com certeza, né? Então, que a gente tenha variação, não tem menor dúvida que a gente tenha variação. Agora, que a gente tenha que esse sistema, de alguma forma, tenha que ser inato pelo tipo de estrutura que a gente pode ter, também acho que a gente não tem mais nenhuma dúvida hoje em dia. Aliás, acho que esse debate universalismo, sempre falo isso, universal, inato versus cultural, para mim já foi para o espaço faz tempo. É um dualismo que não vale a pena a gente manter. Tem estruturas, tem inato, tem estruturas inatas e tem influência da cultura, com certeza, as duas forças atuando juntas. Não tem outro jeito, eu acho. Agora, por exemplo, a ideia de que a gente tenha, primeiro, os próprios estruturalistas mesmo, né, vamos pegar o Greenberg, mostraram que a gente tem vários universais em todas as línguas, qualquer língua tem sujeito e predicado, não tem jeito, não tem como. Qualquer língua tem a ideia, você tem função, não tem como, não tem como. Qualquer língua é hierárquica, não tem outro jeito, né? Tem variação? Tem que ter, né?
Não sei quais são essas hipóteses que você está falando que não foram comprovadas, Júlia. Sinceramente, não sei. Eu estudo bastante língua, por exemplo. Eu tenho estudo sobre línguas africanas, tenho vários estudos sobre crioulo, já estudei línguas africanas, já estudo línguas indígenas brasileiras. Não vejo isso. Não vejo assim, não sei o que você está dizendo, né? Quando você diz não se comprovam. Por exemplo, o Everett tentou falar que os Pirahã, por exemplo, não tinham estruturas recursivas. Isso já foi para o espaço também faz tempo, que os caras já mostraram que tem. Não tem como não ter estrutura recursiva. A gente pensa recursivamente. Não tem como. E eu não acho isso uma desmere, não tô com isso desmerecendo as pesquisas estruturalistas, né? Pelo amor de Deus. Não estou falando isso. Inclusive, acho, como falei para você, trabalho com pessoas do estruturalismo, tenho o maior respeito. Mas eu também acho que eu sou cientista. Eu trabalho com ciência. E acho que o que a ciência mostrou para nós é que não tem, assim, não tem. Por exemplo, eu acho que assim, não tem como você ser cientista e aceitar o que o Daniel Everett falou sobre os Pirahã. Não tem como. Porque a gente tem muito dado mostrando, acho que o melhor experimento que foi feito com os Pirahãs com relação à hipótese do Everett foi o experimento que o Sauerland fez, um experimento super simples, mas bem interessante, que mostra que não, eles têm recursividade, porque uma das coisas que o Everett falou é que o Pirahã poderia ser uma língua que a gente não tinha estruturas do tipo o João acredita que a Maria, essa estrutura, né, de encaixamento, né? Porque realmente tem línguas que você não tem o quê. Tem muita língua que você não tem quê. Tem muita língua que você tem justaposição, você só põe junto as coisas, né? E aí teve toda essa polêmica, né? Eu, sinceramente, acho que, assim, do meu ponto de vista, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito dos dualismos e acho que essa história de separar, não, a língua ou é cultura ou é inata, acho que a gente não é a melhor alternativa. E acho que a gente já tem muita evidência de que pelo menos essa estrutura, a forma como ela é estruturada, eu vou falar de novo, é a forma, não tem nada a ver com o conteúdo, né? A forma como a gente combina os elementos, não tem como. Ela não só é inata, como ela só é da nossa espécie. As outras espécies têm combinação, mas elas são de outro tipo. Não tem o mesmo, né? Então, elas são combinatórias mesmo, elas fazem A mais B, mais A, mais B, mais B. Mas a gente não, né? A gente não, o tipo de estrutura que a gente constrói não é A mais B, mais C, né? É o tipo de estrutura, né? Você tem um elemento que digamos, né? Você tem uma estrutura mais como função mesmo, né? Tem um elemento que não é combinar. Então, o João corre, não é exatamente combinar o João com correr, né? O correr pega o João e faz uma outra estrutura. É mais nesse sentido. Mas é uma discussão bem interessante. Então, eles têm sistemas de comunicação bem sofisticados, tem bastante biografia sobre isso, interessante, eu acho, tem o Schlenker, ele tem um grupo que trabalhou com vários macacos de Madagascar, eles têm sistemas de comunicação com sintaxe, com semântica, com morfologia, mas que têm propriedades matemáticas diferentes das propriedades matemáticas das línguas naturais. Então, o que eu acho bem bacana. Então, Júlia, eu estou entendendo o teu ponto de vista, mas eu acho que, assim, algumas coisas eu sinceramente acho que a gente não pode mais dizer assim, claro, tudo é hipótese, né, enfim, até a teoria da relatividade é hipótese, num certo sentido. Mas a gente já tem certo, digamos, a gente tem algumas coisas que a gente já sabe, que eu não trataria como hipótese. A gente não sabe como que é a variação, quais são todas as variações nas línguas naturais. A gente não sabe isso. A gente tem várias hipóteses sobre isso.
Mas algumas coisas eu acho que não são mais hipóteses, acho que é conhecimento estabelecido. E acho que, assim, por isso que eu acho que essa discussão, se teve um momento que fazia sentido falar, não, a língua é cultura e a língua é inata, tinha sentido, para mim, hoje em dia, não tem mais sentido a gente fazer essa dicotomia. A língua é cultura e ela é inata ao mesmo tempo. A gente só é cultura porque a gente tem língua e sei lá, não tem como muito separar isso. Mas legal, tu então trabalhou com línguas, isso é bacana. Então, não, veja, a gramática, quando a gente fala o Chomsky hoje em dia, se você pegar o Chomsky hoje em dia, o que ele vai dizer que é inato é só o merge, né? É só a operação sintática de merge. Só isso que só isso é inato, não é nada para o Chomsky hoje em dia. Então você vê que quando ele fala de gramática universal, ele é minimalista, né? Programa minimalista. Né? Quando ele fala isso é muito mal compreendido, né? Porque, enfim, né? Quando ele fala de gramática universal, ele está falando sobre uma coisa muito, muito básica, né? Você veja, quando eu falei de semântica, eu falei o que a gente precisa são coisas muito básicas. Eu preciso de uma noção de entidade e uma noção de verdade, verdadeiro e falso. Só isso que eu preciso. Não preciso mais nada que isso. E recursividade, e fazer função de função. Só isso que eu preciso para construir um sistema. Então, o que é universal é alguma coisa muito básica mesmo, né? É nesse sentido. Então, quando a gente fala, quando Chomsky fala de gramática universal, ele está falando basicamente, existe uma operação de merge. Que é isso? Pega dois elementos e junta dois elementos. E não junta de qualquer jeito, porque não pode ser uma junção linear. É só isso. Junta como merge. Existe uma hierarquia. Existe alguma coisa que é o functor e alguma coisa que vai juntar ali dentro. É só isso. É bem desprovido de conteúdo, na verdade. O conteúdo é realmente cultural, não tem outro jeito, eu acredito. Moçada, muito obrigada, já falei demais. Podem me convidar para outras falas. Pois será convidada, com certeza, né, Renata? Ciclo de palestras está aí. Exatamente. Ciclo de palestras é um projeto para apresentar palestra gravada, ao vivo. Tá bom, gente, muito obrigada. E desculpa o lugar, mas estou de férias também. Tá tudo bem, tá tudo muito bem. Muito obrigada, a gente agradece de coração pela participação. Imagina. Tá bom. Até mais. Obrigado. Até mais, tchau. Pessoal, nós teremos uma palestra às 11 horas. Só que eu acredito que o Elismar não chegou ainda. Ele não chegou ainda. Então, a gente pode fazer uma pausa de uns 10 minutos e retornar. Obrigada, Júlia, pela participação sempre. O link vai continuar sendo o mesmo, só a palestra que vai demorar uns 10 minutos para acontecer, mais ou menos.